Let's open with a word of prayer. Vamos começar com a palavra de oração. Holy God, we thank you that you are with us. Santo Deus, te agradecemos de que o Senhor esteja conosco. We thank you that we can come to worship you on this sacred Sabbath day. Nós te agradecemos por podermos vir te adorar neste santuário, neste sábado. As we try to understand you, ourselves, and the enemy better, Ao tentarmos te entender melhor, nos entender melhor e entender melhor o inimigo, I pray that our collective thoughts would come to a correct understanding. nós te pedimos que os nossos pensamentos sejam guiados a um entendimento correto. In Jesus' name, amen. No nome de Jesus, amém. Sometimes when words are used in different languages, they can have different connotations. Às vezes, quando nós usamos palavras em diferentes línguas, elas podem ter conotações diferentes. So sometimes the words that I use perhaps aren't the best ones. Então, talvez as palavras que eu uso talvez não sejam as melhores. I've been asked several times to explain my choice of words. Me perguntaram várias vezes para que eu pudesse explicar por que eu escolho as palavras que eu uso. So I want to take 4 words or Então- phrases Então, eu quero pegar 4 palavras ou frases and collectively try to come to a common understanding through the various languages that we have in our movement. e tentar coletivamente chegar a entendimentos coletivos, aqui manejando as diferentes línguas que nós temos presentes. So there may be some repetitiveness in the words because when you translate from English to your own language, the words are always different. So the translators will have to bear with that. Pode ficar um pouco repetitivo, porque quando nós traduzimos do inglês, podem ser palavras muito parecidas ou iguais. So I'm going to look at ego, Então, eu quero olhar para a palavra ego, self-protection, autoproteção, self-worth, alto valor and selfishness. e egoísmo. So this is just my basic understanding of what these words mean. Então, isso se trata do meu entendimento básico sobre o significado dessas palavras. So I'm going to use the term focus. This is what these words focus on. E eu vou usar o termo foco para me referir a no que essas palavras estão focando. These aren't dictionary definitions. Não são definições de dicionário. I'm sure each of you, if you research the words, you might come up with slightly different nuances. Eu tenho certeza de que se vocês procurarem, vocês vão chegar a respostas diferentes. So I'm going to say that ego is about identity Eu quero dizer que ego tem a ver com identidade and image, e imagem, or self-image. ou autoimagem. Self-protection is about personal safety. Autoproteção tem a ver com a proteção individual, pessoal. Self-worth Autoestima is about one's inner value, tem a ver com o valor de uma pessoa, how you value yourself. como você se valoriza. And selfishness E egoísmo is about your personal needs. tem a ver com as suas necessidades pessoais. What I want us to see is that each of these 4 words E o que eu quero que vejamos é que cada uma dessas 4 palavras are amoral. são um modelo, são amorais. So that means that they don't have morality attached to them. Significa que elas não têm a moralidade atrelada a elas.
Now, each of these 4 words Então, cada uma dessas 4 palavras can have a negative or a positive connotation. pode ter uma conotação positiva ou negativa. So my board's not big enough and I don't want to reduce my font. O quadro não dá para chegar para o lado. So I'm going to say that there is, I call it positive Então eu vou chamar isso de positivo or healthy. ou saudável. So there's a positive or healthy form of each of these words. Então existe uma forma positiva ou saudável de cada uma dessas palavras. So 1, 2, 3, 4 is these 4 words. Então 1, 2, 3, 4 se refere a essas 4 palavras. So ego, I'm going to put confidence. Então eu vou chamar ego de confiança. Self-protection, boundaries. Autoproteção, vamos chamar de limites. Now you might have different definitions, but I hope you can relate to the words that I'm using, even though you might have your own ideas. Vocês podem ter definições diferentes, mas eu peço que vocês tentando mostrar aqui. Self-respect, Autorrespeito, that's self-worth, respeito próprio, and selfishness is self-care. e egoísmo tem a ver com autocuidado. So whatever definitions you would have for those 4 words, I hope you can see that these are positive connotations of what they mean. Então, seja lá qual for a definição que você tenha dessas 4 palavras, eu quero que vocês possam ver que aqui nós temos conotações positivas relacionadas a elas. Of course, there are negative connotations as well. Claramente, também temos uma conotação negativa. Negative or unhealthy. Negativa. So we'll pick up the same 4 words. Então, aqui com relação às 4 palavras, Ego, ego, arrogance, pode se relacionar com arrogância or pride. ou orgulho. Self-protection, E autoproteção, emotional protection or emotional walls where you isolate yourself. o isolamento emocional, quando você You put barriers between yourself and others. quando você coloca barreiras entre você e as outras pessoas. Self-worth, E autoestima, depending on who you are, it can either be insecurity, você pode ver que pode ser insegurança, or the opposite of that would be superiority. ou o oposto disso, que seria superioridade. So this is your self-worth. E isso tem a ver com a autoestima. You either think yourself less than others or better than others. Se você acha que você é menos ou mais do que as outras pessoas. Both aren't positive. E claramente isso não é positivo. Selfishness, E o egoísmo a disregard of others. tem a ver com o desconsiderar os outros. So, when I spoke about selfishness, which was number 4 in our list, E então quando eu falei sobre egoísmo, que é o número 4 da nossa lista, I had personal needs. That's the focus of what that word means. eu estava focando em necessidades pessoais Self-care, e em autocuidado disregard of others. e de desconsiderar as pessoas. So, depending upon the context of how you use these words, they can have very different meanings. Então, dependendo do contexto que você usa essas palavras, elas podem ter diferentes significados. It seems to me, Para mim, over my life of being a Christian, durante a minha vida de cristão, that
people have this idea that Christianity is all about selflessness, thinking about others more than you think about yourself. Muitas pessoas acham que ser cristão tem a ver com você ser altruísta e pensar nos outros mais, achar que os outros são mais do que você. I often feel when I observe people and think about my own feelings, E eu frequentemente penso, quando eu observo as pessoas e penso nos meus próprios sentimentos, that most Christians are disingenuous, which means that they lie to themselves when they think Christianity is about selflessness. eu penso que as pessoas não gostam de si quando acham que o cristianismo tem a ver com abnegação. On so many levels, it's about selfishness. E em muitos níveis isso tem a ver com egoísmo. I'm sure that each of you started your Christian journey based upon your desire to leave this horrible place and go to a better place. E eu tenho certeza que vocês começaram a sua jornada cristã com o desejo de deixar este lugar horrível e ir para um lugar melhor. I'm not saying that's good or bad, but I'm saying that's selfish. Eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas estou dizendo que isso é egoísta. Most people do evangelism for selfish reasons. Muitas pessoas fazem evangelismo por motivos egoístas. Often we want our children or our partners to come with us to this better world because they make us happy. E muitas vezes nós queremos que os nossos filhos ou que os nossos companheiros venham conosco porque queremos que eles vão para o céu também porque eles nos fazem felizes. These are all selfish characteristics. Todas essas são características egoístas. And I'm not saying that they're positive or negative. Eu não estou dizendo que sejam positivas ou negativas. So, unless anybody's got any questions or comments, I'm happy to move on from this discussion of selfishness now. Então, a menos que alguém tenha algum comentário ou pergunta, eu gostaria de seguir adiante e já fechar essa parte dessa discussão. So, just want to recap of what I've spoken about yesterday and in the recent past. Então, eu só gostaria de recapitular o que eu falei ontem sobre egoísmo e também nas apresentações recentes. Based upon what I think is credible research and also the book, The Patriarchs. Sobre o que eu acho que são pesquisas confiáveis e falamos também sobre o livro Os Patriarcas. Whether you're a young earth Christian or you're an evolutionist, it doesn't matter. Seja você um cristão da história recente do mundo ou se você é um evolucionista. Because both worldviews begin at the same point. Não importa, porque tanto as duas visões de mundo começam no mesmo ponto. Patriarchy begins when we have an agricultural model. O patriarcado começa com um modelo de agricultura. If you go to the book of Genesis, after sin, now you're going to have to work by the sweat of your brow. Com o modelo de Gênesis, você vai precisar trabalhar com o suor do seu rosto. And I think that directive is targeted towards Adam. E eu acredito que essa diretiva se dirige a Adão. And for Eve, she has her own burdens to bear, which is having children and taking care of a family. E Eva vai ter as suas próprias lutas que travar, ou seja, cuidar das crianças e cuidar da família. If you're an anthropologist or an evolutionist, you have the same model of humanity going on. Então, se você é um cristão ou um evolucionista, você vai ter o mesmo modelo com que lidar. So that societal model, Então, esse modelo de sociedade, combined with a human being's innate selfishness, combinado com o egoísmo inato dos seres humanos, creates what we call patriarchal societies. cria o que nós chamamos de sociedade patriarcal. All of you think that way.
Todos vocês pensam dessa forma. What you earn, you think is yours, Aquilo que você conquista, você acha que é seu, more than someone else's. mais do que de outras pessoas. Whether you're a child, a parent, or you're in a partnership with somebody. Seja você filho, ou pai, ou mãe, ou se você está em um relacionamento com alguém. Any questions on that? Alguma pergunta com relação a isso? So that's the Old Testament model upon which adultery is based. Então, este é o modelo do Antigo Testamento sobre o qual o adultério está baseado. This is why women are looked upon as being the possession of somebody. E é por isso que as mulheres são vistas como sendo uma posse de alguém. Primarily their father and then their husband. Primeiro de seus pais e depois de seu esposo. Of course, none of us agree to that, none of us like that, but it's a reality that we have to, I think, understand. E claramente nenhum de nós gosta disso ou promovemos isso, mas é uma realidade que eu acho que todos nós devemos estar conscientes. What I think is sad, E o que eu acho que é dito, that many of us in the movement, muitos de nós no movimento, both men and women, tanto homens quanto mulheres, still either live in that world or desire to live in that world. vivemos nesse mundo ou desejamos viver neste mundo. I think many of us aren't honest about our own position on this issue. E eu acredito que muitos de nós não somos sinceros com relação à nossa posição com respeito a essa questão. I don't know what that means. Você quer Sure. saber? Você gostaria de entender melhor o que isso significa? I've tried to spend a lot of time, both recently and in the past, Sorry. To repeat. to try to explain and understand how patriarchy was created or developed. Para tentar entender ou explicar como o patriarcado foi criado e desenvolvido, I often sound neutral about the subject, muitas vezes eu sou muito como que isso é uma coisa muito comum, because I think we need to be objective. mas nós temos que ser objetivos. That in no way implies that I think it's good, just like most of you don't think it's good. O que significa que eu não penso que isso seja bom, da mesma forma que vocês também não acham isso. But I think it's important to understand that it wasn't directed, it's not some satanic plan. Mas eu gostaria que vocês entendam que não foi diretamente um plano satânico. Satan didn't have some agenda that men were going to rule women and destroy God's creation. Satanás não tinha um plano de que a mulher ia dominar, de que o homem ia dominar a mulher e destruir o plano de Deus. Time and chance has done that. O tempo e a oportunidade fizeram isso. I'm not sure if you agree or not. Seja que vocês concordem ou não. We now claim to be radical feminists, Agora nós alegamos ser feministas radicais. and I'm just observing or commenting on the fact that I've observed that both men and women in our movement haven't grown much. E eu observo que homens e mulheres no nosso movimento não cresceram muito. We still live in a very patriarchal framework. Ainda vivemos num modelo patriarcal. A lot of that is imposed upon us, I understand. E muito disso está imposto a nós, eu entendo. Each of us have our own personal history, which I will call baggage. E cada um de nós temos a nossa história pessoal, que eu vou chamar de uma bagagem. But I think often we don't think about what we do and how we behave. Mas, frequentemente, não pensamos no que fazemos e como nos comportamos. Sometimes they're really subtle points and sometimes they're obvious. Alguns são pontos sutis e outros mais óbvios. I don't know what people's thoughts are, Não sei quais são os pensamentos das pessoas, but one of the things is people's
personal integrity, which falls under these 4 words that I've chosen. E tem a ver também com a integridade pessoal, que tem a ver com esses 4 pontos que nós mencionamos. So, for instance, all of you have phones or some kind of device. Então, por exemplo, todo mundo aqui tem telefone ou algum dispositivo. And it amazes me that we seem to think that equality demands that we have an open password with those we love. E o que me impressiona é que parece que a igualdade parece significar que a gente deve ser aberto àquelas pessoas que amamos. That it's wrong for us Uma to have senha. password protected devices. E que é errado a gente ter celulares com senhas, protegidos por senhas. So for me, that's like equality 101, that you have your own personal space. E isso para mim tem a ver com a igualdade, você ter o seu próprio espaço pessoal. That your spouse, your partner can't invade. De que o seu companheiro ou companheira não pode invadir. Because what that demands Porque isso que demanda is the creation of trust between 2 people. é a criação da confiança entre 2 pessoas. Having an unlocked phone isn't transparency, it's a lack of trust between 2 people. Ter um telefone sem senha não tem a ver com transparência, mas com falta de confiança. That's my view. You may have very different views. Esse é meu ponto de vista, vocês podem ter pontos de vista diferentes. And I'm just going to add one more that troubles me. E eu vou dizer mais uma coisa que me deixa pensando. I don't know if you're like me, but I like looking at people's profile pictures. Eu não sei se vocês gostam, mas eu gosto de ficar olhando as fotos de perfil das pessoas. It amazes me in 2026 E me impressiona que em 2026 that I see profile pictures of married people, de que eu veja fotos de perfil de pessoas casadas, heterosexual couples, de casais heterossexuais, who I think, that don't pay attention to what they're doing when they post these pictures. que não prestam atenção no que eles estão fazendo quando postam essas fotos. Generally, men are physically larger, taller than women. Geralmente, os homens são maiores, mais altos do que as mulheres. I don't know if you have the word red herring in your own languages, which means it's a distraction. Eu não sei se vocês têm essa palavra pista falsa na sua língua. When we talk about the subject of equality, physical differences are not part of that story. E quando nós falamos sobre igualdade, as diferenças físicas não são parte dessa história. But the reality that we are physically different Mas a realidade de que nós somos fisicamente diferentes does have an impact, does have a part to play in the image of equality. tem um impacto, tem um papel na imagem da igualdade. I don't know what you think, but I find it strange Eu sei, eu acho estranho when I see profile pictures of a married couple quando eu vejo fotos de perfil de um casal heterossexual and the woman casado is beneath the man, e que a mulher está atrás do homem, looking up at him, olhando para cima para ele and he's looking down at her. e ele olhando para baixo para ela. I don't know if you've seen profile pictures like that, but I see them often. Eu vejo frequentemente esse tipo de foto de perfil. To me, the image of that is one of inequality. E essa imagem é de desigualdade. As a minimum, if you were going to make reparations, you'd have the woman higher in the picture than the man looking down upon him. Então, se vocês querem fazer algum tipo de reparação, pelo menos vocês tirem uma foto com mulher olhando de cima para baixo para o homem. You'd have her standing on a chair, looking down. Você pode subir numa cadeira para olhar para baixo. Or at least the same height. Ou pelo menos a mesma altura. So, it's not a big issue, and I know we're smiling about it.
E não é uma grande coisa, também não estou rindo disso. But we all live in a very visual world, Mas vivemos num mundo muito visual. and I think for most of you, probably more than myself, image is a big thing. E eu posso imaginar que para a maioria de vocês, como assim para mim, a imagem é uma coisa muito importante. Okay, Gabriel. Gabriel, quer fazer uma pergunta. Do you have in the same context, what about the fact that men are much freer or much easier with not using the clothes, for example, no shirt, shirtless? Just one second. Something like this. Nesse mesmo contexto, o que dizer sobre homens tendo mais liberdade de usar menos roupas, por exemplo, de ficar sem a camisa? Sorry, I didn't give you a chance to finish your thought. I just, as you were talking of this appearance, the image, I was wondering if you had something to say about the fact. Então, falando sobre aparência, eu gostaria de saber se você tem algo a dizer sobre o fato that men are much more at ease of not using their shirt, for example. de que é menos cobrado do homem que usem, digamos que mais tranquilo para os homens não usarem camisa, por exemplo. The sexualization of the female form is a huge problem in the world. A sexualização da forma feminina é o grande problema do mundo. We all know that. Nós todos sabemos disso. We all experience it. Nós todos temos experiência disso. I don't know what the solution is, Eu não sei qual seria a solução, because we don't live in isolation from the rest of the world. porque não vivemos isolados do resto do mundo. So I don't think it's healthy that men and women have a very different perspective of their own bodies. Eu não acredito que seja saudável de que homens e mulheres tenham uma perspectiva muito diferente de seus corpos. And yet I'm willing to admit that I don't know what the solution is either. E eu estou disposto a admitir de que eu também não sei qual seria a solução. But if I read into what Gabriel said, I acknowledge that it's a problem. Mas, com relação ao que Gabriel disse, eu reconheço que existe problema nisso. One that's not easily fixable. Um problema que não é facilmente consertável. Okay, I'm ready to move on. I've explained about selfishness. Então vamos continuar. Expliquei sobre egoísmo. Hopefully I've explained to some level of clarity why the Old Testament focuses on women when it speaks about adultery. E espero também ter conseguido explicar por que o Antigo Testamento fala sobre a mulher com relação ao adultério. Foca na mulher. We come to the New Testament, Chegamos ao Novo Testamento and God is going to begin to move or to change their church. Deus então vai começar a mudar a sua igreja. There are various reasons for that, which are beyond the scope of our discussion. Tem várias razões para isso, para além do escopo da nossa discussão. We know by the time you get to the New Testament, the church has become corrupted. Nós sabemos que no Novo Testamento a igreja está corrupta. That corruption was due to several things. E essa corrupção se deve a várias coisas. One of them is the misuse, the misunderstanding of the sanctuary system. E uma delas é o mau uso ou o mau entendimento do sistema do santuário. I think everybody here knows what a theocracy is. Eu acredito que todo mundo aqui saiba que é uma teocracia. It's not a church, it's a government Não é uma igreja, mas um governo that's ruled or controlled by God. governado ou controlado por Deus. God will have a proxy, Deus teria um procurador, a prophet, a priest, or a king, um profeta, um sacerdote ou um rei, but all the rules are based upon
that particular God or that particular religion. Mas todas as regras, as leis, têm a ver com com um Deus particular ou com esse líder religioso particular. Comes to the New Testament and things are going to change. Mas quando chegamos no Novo Testamento, as coisas mudam. The corruption of the past A corrupção do passado has to come to an end. tem que chegar a um fim. And that means God's people, Israel, Isso significa, então, que o povo de Deus e Israel can no longer be under a theocracy. já não pode estar sob uma teocracia. So that's one major change that's going to happen. E, então, isso é uma mudança de grande porte que vai acontecer. And the second is that the sanctuary system has come to its end. E a segunda coisa é que o sistema do santuário chega a um fim. It's more of a hindrance than a help now. É mais um impedimento do que uma ajuda. It's no longer serving the purpose that it originally was created for. Já não está mais servindo o propósito para o qual foi criado. So now the church is going to be under the protection and the care of a secular government. Então, agora a igreja vai estar sob a proteção e o cuidado de um governo secular. Paul deals a lot with that in his writings. E Paulo fala muito sobre isso em seus escritos. And besides that aspect of being part of a government, being a citizen, Então, além desse assunto de ser um cidadão ou parte de um governo, we often call it state, ou que frequentemente chamamos de Estado, the religion of Israel is going to be it's going to be reassessed, it's going to be changed. a religião de Israel também vai ser reconfigurada, vai ser mudada. An easy book to go to would be the book of Hebrews. E isso a gente pode ver no livro de Hebreus. There's going to be a change in the religious law. Vai haver uma mudança na lei religiosa. The priesthood, O sacerdócio, connected with the sanctuary system, is all going to come to an end. conectado com o sistema do santuário, todo vai acabar. And what we understand is that we're going to have a heavenly sanctuary and a heavenly priest. E o que nós entendemos é que agora vamos ter um santuário celestial e um santuário terrestre. So there's going to be some really fundamental, or we would call radical changes that are occurring when we go from the old to the new. Vamos ter um santuário celestial e um sacerdócio celestial. E isso é uma grande mudança quando vemos a mudança do terrestre para o celestial. So we might call it a restoration of Eden, the Eden to Eden model that we have. E podemos chamar isso de uma restauração do modelo de Éden a Éden. So you would expect part of that change Então, esperaríamos que parte dessa mudança would be about equality. fosse sobre igualdade, Because if you go to the very beginning, como no início. men and women, Adam and Eve, have equal rights. They are equal. Homens e mulheres, Adão e Eva, tinham os mesmos direitos, eram iguais. I think we all understand that equality does not equate to being identical or being the same. E eu espero que entendamos que igualdade não se trata de ser idênticos ou ser a mesma coisa. Each of us, I suspect, has our own understanding of why Adam and Eve are very different. Eu suspeito que cada um de nós tenhamos o nosso próprio entendimento de por que Adão e Eva eram diferentes. But it's something that I think each of us need to wrestle with individually. Mas eu acredito que isso é algo que cada um de nós tenhamos que lidar individualmente. But they both have the same rights. Mas os dois têm os mesmos direitos. And what begins to change after what we call sin, E o que começa a mudar para aquilo que nós chamamos de pecado, anthropologists will call it the agricultural society, e que a antropologia vai chamar da sociedade agricultora, is that inequality begins to feed into
human relationships. é que a desigualdade começa a se encaixar nos relacionamentos humanos, It just goes from bad to worse. que vai de mal a pior. Jesus is going to begin to address this, and he does so in the Sermon on the Mount. E Jesus vai começar a abordar isso, e ele começa a fazer isso com o Sermão da Montanha. So I know that I said that I would talk about the context of Matthew 5, but I'm still going to skip that. Sorry, Curtis. Eu sei que eu falei que nós íamos ver a partir da perspectiva de Mateus 5, We get mas to talvez não verse- dê tempo. Oh, sorry. We get to verses 27 to 31, Nós somos os versículos 27 até 30 ou 31, and Jesus is going to unequivocally reorientate the subject of adultery. e Jesus vai então reorientar o assunto do adultério. And now Jesus clearly says that adultery can go the other way, which is something that's never happened before. Então, Jesus agora diz que o adultério pode ser do jeito contrário, algo que não aconteceu antes. So now it's about men lusting over women. Agora tem a ver com o homem desejando a mulher. And you'll notice that it doesn't comment on the social status of the woman, whether she's single or married. E agora ele não vai comentar sobre o estado civil da mulher, se ela é solteira ou se é casada. And neither does it speak about the marital status of the man, because it says anybody, any man. E ele também não fala sobre se o homem é solteiro ou casado, porque ele fala qualquer pessoa, qualquer homem. Any man that looks on any woman. Qualquer homem que olhe a qualquer mulher. And that's a really radical or fundamental change to the Old Testament. Essa é uma mudança verdadeiramente radical com relação ao Antigo Testamento. That's not just a religious change, it's a societal change. It's a change of the legal system. Não é só uma mudança religiosa, mas uma mudança da sociedade. Tem a ver com o sistema de leis. And the way Jesus gets around that is he's going to destroy the Jewish legal system, because they're going to come under Rome now. E a forma como Jesus faz isso é dando o sentido de destruir o sistema legal judeu e agora aplicar ao sistema romano. Of course, it's going to take decades for that change to happen, Claramente, precisamos de décadas para essa mudança acontecer. because this is in the 30s or the late 20s, and the change won't happen till the 70s or 80s. It's another 50 years before the legal system is going to change from Israel to Rome. Porque aqui nós estamos nos anos 20 ou 30 e nós vamos precisar de uns 50 anos para ali nos anos 70, 80 mudar desse sistema legal de Israel para Roma. So that's one change that we can see here. Então, essa é uma mudança que conseguimos ver aqui. The other change is how we define the sin of adultery. E a outra coisa tem a ver com como nós definimos o pecado do adultério. That it's not just the act, it's the thought. Que não tem somente a ver com a ação, mas com os pensamentos. Now that is not a new idea, Essa não é uma ideia nova, but it's just a reiteration of something that everyone back then already knew, and so do we. mas é a reformulação de algo que as pessoas lá já sabiam e que nós também sabemos. There are often the New Testament passages, Frequentemente tem passagens do Novo Testamento, the ones that we quote, aquelas passagens que nós citamos, but almost all of them are based upon Old Testament concepts or ideas. mas que todas elas têm a ver com ideias ou do Antigo Testamento ou conceitos. If you hate somebody, Se você odeia alguém, in the New Testament, we're told it's the same as what? e o Novo Testamento fala que isso é o mesmo que o quê? It's the same as murder. Mesmo que assassinar. If
If you hate somebody, it's the same as murdering them. Odiar alguém é a mesma coisa que assassinar essa pessoa. That's not some new idea. You can find the same principle, concept in the Old Testament. Isso não é uma ideia nova. Você consegue encontrar o mesmo princípio, a mesma ideia no Antigo Testamento. If you want to understand who somebody is, Se você quer entender quem é alguém, you don't look at their behavior, você não vai olhar para o seu comportamento. you look at their thoughts. Você olha para os seus pensamentos. So that's a New Testament concept that's developed from the Old Testament. Esse é um pensamento do Novo Testamento que foi desenvolvido a partir das ideias do Antigo Testamento. We have the mic? Laura? So this is not a new idea that Jesus is bringing up here, Não é uma nova ideia que Jesus está trazendo aqui. but it is, when you state it like this, it's a radical position to take. Mas dizer isso é uma posição radical que você está tomando. Laura? But you cannot look to their thoughts. Mas nós não podemos olhar para os pensamentos de alguém. Maybe we can hear what they say, but we cannot look. Nós To this. conseguimos escutar o que as pessoas dizem, mas não o que elas pensam. So, clearly from what Lara has said, A partir do que a Lara disse, not just in this situation, but in all the situations, não somente com relação a essa situação, mas em todas elas, this is the fundamental problem, the underlying issue. este é o problema fundamental, o problema subjacente. So, I'm going to ask Lara a question, but anybody can answer. Eu vou fazer uma pergunta para a Lara, mas qualquer pessoa pode responder. You want to go to heaven? Você vai para o céu. All of you do. I'll work on a sort of an older model that we all have about our relationship with God. E eu vou trabalhar sobre um modelo antigo que temos com Deus. The narrow path that we're on. We're all familiar with that vision. O caminho estreito. So, when you come to the gate of heaven, when your name is called up in the judgment, however you want to model it, Quando então você chega diante da porta do céu, ou quando o seu nome é chamado no juízo, Protestants will say the angel Gabriel will be checking you at the gate. So, Protestants will say Gabriel is checking your record, então lá o anjo Gabriel vai estar olhando os seus registros and we say the judgment has begun, the investigative judgment, all of that. e dizemos, o juízo investigativo começou. So, Lara, when your name gets called up, Então, Lara, quando o seu nome for chamado, what's God going to be checking? o que Deus vai estar checando? Your thoughts or your actions? Os seus pensamentos ou as suas ações? So, Lara said, you can give her the mic. Lara said her actions. A Lara respondeu que as suas ações. Your actions, not your thoughts. My actions. So, Lara, you came to this camp Então você vem para essa campal, and you smiled, você sorriu, behaved very nicely, você teve um tempo muito bom, but you have bitterness in your heart. mas você tem amargura no seu coração. And you know, E você sabe, we're not going to be doing it at this camp, but if you're going to do foot washing se você for fazer lavamento de pés before communion, antes da comunhão, the foot washing is to reconcile between yourself and someone else. esse lavamento de pés é para se reconciliar com outra pessoa. Even if you didn't slap them, Mesmo que você não tenha dado um tapa nessa pessoa. if you just hated them. Se você odiava essa pessoa. So I'll go back to ask the question. Então vamos voltar e fazer a pergunta. Are you going to be judged on your thoughts or your actions to get into heaven? E você vai ser julgada pelos seus pensamentos ou pelas suas ações quando for para o céu? In my feelings. Ela falou So pelos now seus God's going to judge sentimentos. your thoughts. Então Not agora exactly. você mudou para os seus pensamentos. Thoughts and feelings I'm going to put together.
Os pensamentos e os sentimentos a gente coloca Because juntos. actions are the expression of a thought or a feeling. Porque as ações são a expressão dos nossos pensamentos ou sentimentos. I can see your hand move. Eu posso ver o movimento da sua mão. I can hear your mouth speak. Eu posso escutar a sua boca falando. And I can see your face go ugly. E eu posso ver a sua cara, você fazendo cara feia. All of them are physical expressions of either a thought or a feeling. E todas essas são expressões físicas dos nossos pensamentos e sentimentos. Do you agree with that? Você concorda com isso? What are you going to be judged on? E você vai ser julgado então pelo quê? The thought and feeling, or the action? Pensamentos, sentimentos Thoughts ou and pelas feelings. ações? It's hard. It's very hard. So Laura's changed her mind and she said now the thought. Lara mudou o de ideia e agora falou que tem a ver com seus think it's very hard. pensamentos. Go ahead. I just think it's very hard. Eu acho que isso é difícil. Hard for God? Difícil para Deus? No, for me to understand. É difícil para eu entender. Okay. What seems the fairest? O que parece mais justo? Actions. As ações. But good actions with bad feelings is not that good, so Mas boas ações com sentimentos ruins também não é tão legal. really struggling with it and just thinking about it. Oh, we'll do the mic. Had you finished yet? Okay, so we can all see the struggle. Então vocês conseguem ver Please go. como é difícil isso. It's a little better. I think he will judge both actions and feelings and thoughts. Graciela disse que Deus vai julgar as ações, os pensamentos e os sentimentos. So you take the same position as Lara, you'll be judged on your thoughts and feelings. Actually, she said actions. I know what she said, Everything. but if you're going to say actions, thoughts and feelings, the marker is the thoughts and the feelings. Ok. Ela falou então sobre ações, pensamentos e sentimentos, mas quando você toma essa posição, o principal vai ser os pensamentos e sentimentos. Daniel. Okay, so we're going to carry on. We're just going to go to Daniel first. He had his hand up before. Então vamos continuar. O Daniel está com a mão levantada. So my question is, isn't Oh, thinking... 1 second. Sure. Just get really. We all good? Go ahead. Isn't thinking an action? Pensar não é uma ação? Because I know there are the thoughts that come to our mind, which we don't decide. Nós sabemos que temos pensamentos que vêm à nossa mente que nós não decidimos tê-los. But there is the acting of thinking about something, Mas também tem a ação de estar pensando em algo, murmuring about something. de se That's an murmurar com relação a algo. Isso é uma ação. I want to keep it simple. Eu quero falar Action is disso. a physical act. Okay. So if that's the case, I would go to Matthew 21. Eu estou me referindo a ações físicas. Se esse é o caso, então vamos para Mateus 21. Tell us what I'll your do a answer summary. is before, and then we'll go to I Matthew think the 21. actions are more important. Okay. Eu acredito que as ações são mais importantes. Because Matthew 21:28, Porque Mateus 21, 28, Jesus tells this parable. I can summarize it, but if you want to read Jesus it. conta a parábola. So we have the parable of two sons. A parábola de dois filhos. Yeah, so there is one that says, I'm not going to do the work, and then he goes and do the work. E um deles fala assim, eu não vou fazer esse trabalho, mas vai lá e faz. The other one says, I will do the work, but he does not do the work. E o outro diz, eu vou fazer o trabalho, mas ele não o faz. And then Jesus asks them, which of them are going to be saved? Então Jesus diz, qual deles vai ser And salvo? the answer is the one who did the work, even though he said he wouldn't do it. Aquele que disse aquele que fez o trabalho, por mais que tenha dito que não ia fazê-lo. So I think what you do is better than what you say or think.
Então eu acho que o que você faz é melhor do que aquilo que você pensa ou diz. The one who said, I'm not working, Aquele que disse eu não vou trabalhar, in his mind he thought, em sua cabeça ele pensou: I hate my dad and I hate my brother, eu odeio meu pai, odeio meu irmão, but if I don't work, mas se eu não trabalhar, I won't get the inheritance. eu não vou ter herança. Yes. So he's got a really bad attitude, Então ele teve uma atitude muito ruim, does the work, faz o trabalho, is he good or bad? ele é bom ou ruim? According to the parable. De acordo com a good. parábola. According to Jesus, it's good. According to you, is he good or bad? De acordo com você, é bom ou ruim? It's good. Ele fala que é bom. Evil thoughts, Pensamentos ruins, good actions. boas ações. What's he being judged on? Ele está sendo julgado pelo quê? His actions. His actions, Por suas ações, not his thoughts. não pelos Não. seus pensamentos. Yeah, correct. Sim, correto. Okay? So I've persuaded you? Te From your persuadi parable? com relação à parábola? What do you want to persuade me for? Sobre o que é que você está me That's correct. persuadindo? What you said is correct. O que você disse está correto. Evil thoughts and good actions. Pensamentos ruins, mas boas ações. Initially, you said Inicialmente, você disse the parable of the two sons da parábola dos dois filhos, indicates that you're getting judged by your thoughts. No, your que actions. indica que você é julgado pelos I meant seus action, pensamentos. sorry. E ele disse: não, pelas suas ações. So this parable for you proves you're judged on actions, not thoughts. Então, Yes. para você, essa parábola prova de que você é julgado pelas suas ações e não pelos seus pensamentos. Yes. Sim. Okay? Ok. Oh, sorry, Caesar first. Caesar. Sorry. César vai falar. But can someone do a good action with an evil thought? Mas alguém poderia ter uma boa ação sem nem pensar? All the time. O tempo todo. And if you don't put your hands up, you're liars. E se vocês não levantam as suas mãos, vocês estão mentindo. Let me ask you, Caesar. Deixa eu te perguntar, César. Are you telling me you can't do a good action with a bad thought? Você não pode fazer uma ação boa com pensamento ruim? But that's hypocrisy because you are pursuing something a selfish stuff, isn't it? That's self-interest. Too long. Isso seria hipócrita, porque você está fazendo algo bom por um interesse próprio. I'm not arguing that it's not hypocrisy. I'm arguing that it's possible to do that. Eu não estou perguntando se é hipocrisia, mas eu estou perguntando se é possível fazer isso. And my question is, E a minha pergunta é: what are you judged upon? sobre o que você está sendo julgado? What you think or what you do? Pelo que você faz ou pelo que você pensa? Actions are the results of your thoughts. So if you have a bad thought, how can you do a good action? At the end, it's not a perfect action. Eu não entendi o que ele. I didn't understand. Ah, ok. Entonces, en español. De que. But the actions are the result of your thoughts. As ações são resultado dos seus pensamentos. That's the reason at the end is not a perfect action. No final, então você não vai ter uma ação perfeita. And God requires perfection, isn't it? E Deus, ele requer perfeição, não é? If you are thirsty Se você está com sede and I offer you a glass of water, e eu te ofereço um copo d'água, cause and effect, temos causa e efeito, is my action perfect? a minha ação é perfeita? Is sufficient, I think. No, it's perfect. Eu acredito que é suficiente. You E ele need não, é water. perfeita. Você precisa de ação And you get water. e você então consegue água. It's not sufficient, it's perfect. Não é suficiente, é perfeito. My reason for giving you the water
A minha razão para te dar água was evil, foi má, but the action itself was perfect. mas a ação foi perfeita. Yeah, it covered my need. Sim, the atendeu a definition minha necessidade. That's the definition of perfection. Essa é a definição de perfeição. So, can you love your neighbor being self-interest? Mas não poderia ser motivada por um interesse próprio? Is love an action or a thought and feeling? A feeling? O amor é uma ação ou um pensamento e sentimento? E o César respondeu que o sentimento. What's your question? Can you love your neighbor self-interest? I mean, by you being self-interest, pursuing your own interests. My question is, Você não poderia amar o seu próximo por are you interesse judged próprio? if you love or hate your neighbor Você é julgado se você ama ou odeia o seu próximo? or if you treat them properly? Ou se você trata ele de forma correta, Treat them adequada? properly is an action. Tratá-lo adequadamente é uma ação. Love or hate is an emotion. O amar ou odiar é uma emoção. And the question is, what will you be judged on? E a pergunta é, sobre o que você vai ser julgado? Because Lara's original position was, you don't know what people think. Porque a Lara disse que você não sabe no que as pessoas estão pensando. Then her second position was, but God knows. Mas eu havia uma segunda posição dizendo, Deus sim. And that's where the complication comes. E aí que começa a complicação. Michaela. Micaela. Okay, this time we are corta. I think we are judged by our thoughts. You can understand me? Eu acredito que somos julgados pelos nossos pensamentos. Juzgados, okay, by our thoughts, but they are demonstrated in actions in the trio. I think Mas que são demonstrados pelas we are nossas judged ações. for our thoughts. Before you move on, Antes de você continuar, you've made the same position that Caesar made. você tem a mesma posição que César. I think Eu acredito your actions que suas ações don't always demonstrate your thoughts. nem sempre demonstram os seus pensamentos. So I disagree with that position. Você discorda com essa posição? But what actions matters is the question. Quais são as ações que I importam? think we are pushed according to the dispensation. Yes, in different tests according to dispensation, we are pushed. She's not understanding what you're saying. Okay, so I can try in Spanish. I don't mind. It's not me. I can understand what you said. I think you could speak louder. Podes hablar más fuerte? Yes, okay, carry on or no? Can we carry on? Okay, That microphone isn't for us. That's what the problem is. They can't hear your voice. okay, try again. Try again. Okay. I think we are judged by our thoughts, but they are demonstrated in actions. So, what actions Nós matter? somos julgados pelas nossas pensamentos, mas eles são demonstrados por ações. I think that actions is according to the dispensation we are. E as ações se dão de acordo com a dispensação em que nós estamos. For example, you name something super simple about the profile picture. Por exemplo, você acabou de falar de algo simples, como a foto de perfil. Or in the past, our test was use pants. Ou no passado, sobre calças. So I think God knows our thoughts, Então, eu acredito que Deus conhece os nossos pensamentos. but this is universal conflict. So it's necessary to demonstrate by actions.
que temos um conflito interno, mas que as nossas escolhas são demonstradas por nossas ações. Yes. I think maybe my idea is complete, but I have more explanation if you need, you know. Okay? Okay. No, I'm not. I got your point. I'm not saying no. Okay, carry on. Eu entendi o seu ponto. Okay. We've run out of time, so this will be the last point. I'm sorry, Pedro. A gente ficou sem tempo, então só mais uma pessoa vai poder falar. Yeah. In Revelation 13, Em Apocalipse 13, we're told about the mark of the beast, se nos fala sobre a marca da besta. and one of the themes that comes out from that E um dos temas que derivam disso is that the beast is going to place the mark on whether you believe in what the beast is propagating, é que a besta vai colocar a marca dependendo daquilo que você acredita e também do que você está fazendo. or if you don't believe but you're just forced to do it. Ou mesmo se você não acredita nisso, mas você está sendo forçado a fazer. So the actions, whether you believe it or don't, Então, as ações têm a ver com se você acredita ou não. your final action A sua ação final will determine if you get the mark of the beast. vai determinar se você vai ter ou não a marca da besta. So I would think Então, eu pensaria that if you just juxtapose that with the seal of God, que se você justapõe isso com o selo de Deus, it operates in the same way. também opera da mesma forma. And why I think God, when judging you, E eu penso, então, que Deus estaria julgando você, has to look at your actions. tem que ter a ver com as suas ações. They can't take your thoughts into consideration, Ele não pode levar os seus pensamentos em consideração, is because the legal system has to be transparent. porque o sistema legal tem que ser transparente. So if you can't look into your neighbor's thoughts, Então, se você não pode ver os pensamentos do seu próximo, God has to use the same information that's visible, Deus tem que usar essa mesma informação visível, which is actions. que são as ações. Last point then. Mais um ponto. Graciela. I guess there are steps. And Acredito que são passos. first you think, Primeiro você pensa. afterwards you think about what you wanted to do and what you should do. E depois And você pensa no que você afterwards- quer fazer e no que você vai fazer. Deveria fazer, obrigada. And afterwards you decide. So E depois So- você decide. according to that you act. So I think God will judge your acts, but also maybe He could balance both. Because if you want to do something wrong, Just a minute. Então você tem que decidir se você vai agir de acordo com os seus desejos, seus pensamentos. Então acredito que Deus deveria ter um equilíbrio entre os dois. because if you self-control and you don't act what you shouldn't, Então, se você tem domínio próprio e decide não fazer aquilo que você não deveria, although you thought something evil, mesmo que você tenha pensado em algo mal, you afterwards did what you should. no fim das contas você fez o que deveria ser feito. And if you act something evil, Mas se você tem uma ação ruim, although you thought you shouldn't, mesmo com o pensamento de que você não deveria ter feito isso, and you acted, then mas você fez, it will be different. Let me stop you. isso será diferente. Posso te parar de What are you separar? getting judged on? Não entendi. What are you getting judged on? Você está sendo julgado Your action sobre suas ações or your motivation? ou pela sua motivação? I guess God will balance both. Eu Because acredito he que will- Deus vai equilibrar os dois. If I do something good Se eu faço algo bom, for the wrong reason, pela razão errada, will I get into heaven or not? eu vou para o céu ou não? I guess he knows us so much We can't do God knows us. Ela falou, eu acho que Deus nos conhece tanto, I'm asking you
from a legal perspective, Mas ele diz, não estou perguntando sobre isso, If estou you- perguntando de uma perspectiva legal. if you do the right thing Se você faz a coisa certa, for a very bad reason, por uma razão muito ruim, would you get in? você vai ir para o céu. I guess the result, the ultimate result, It's a yes or the no. last result will be the one who will be judged. But Eu acredito que a You've nossa got- ação you've got- final é que será Ask a julgada. simple question with a simple answer. Eu fiz uma pergunta simples e gostaria de uma resposta simples, disse Parminder. I need a simple answer. You did a good thing Eu fiz uma pergunta simples. Você fez algo bom for a bad reason. por uma acts razão will ruim. be the last one. Do you get to heaven or not? Você vai para o céu ou não? Acts will be the last result. Então, a Graciela respondeu que os atos são o resultado final. Was that yes? Isso é um sim ou não? Why won't you say yes? Ela não diz sim porque acha que Deus vai equilibrar as coisas. I'm asking you to balance it, not God. Eu estou pedindo para você equilibrar isso, não para Deus equilibrar. You smiled at me. Você riu, Good action. But you don't like me. você riu para mim, isso é uma boa ação, mas você não gosta de mim. What will be the result? Qual será o resultado? Success or failure? Sucesso ou falha? No, you do me right. Você está fazendo algo bom para mim. That's the point. You do right even though you don't like me. Então você faz algo bom para mim, mesmo que você não goste de mim. You don't know the answer. Você não sabe a resposta. Oh, so yes, act only. Então sim, somente você acredita que só tem a ver com as ações. There is no balance here. Não tem equilíbrio aqui. Depending on what you either have a model of action or a model of thinking. Você tem que ter um modelo de ação ou de pensamento. Can't balance the two. Você não pode equilibrar os dois. We've run out of time. I know people still have questions. Ficamos sem tempo, eu sei que as pessoas vão ter perguntas. Let's close this prayer. Vamos encerrar com a oração. Before we close, I'll Antes just de- summarize my thoughts. Antes de encerrarmos, eu gostaria de resumir os meus pensamentos. Even though Matthew chapter 5 Embora Mateus capítulo 5, verse 28, versículo 28, just check if it's 28. Yes, even though it talks about the thoughts being the crime, embora fale dos pensamentos como sendo o crime, I think what you get judged on are your actions, not your thoughts. eu acredito que você é julgado pelas suas ações e não pelos seus pensamentos. But we are required to be able to trace from beginning to end, Mas se requer de nós que consigamos traçar do início ao fim, which goes from the thought to the action. que tem a ver com tanto com o pensamento como com a ação. But the criminality Mas a criminalidade resides in the action, reside na ação, not in the thought, não no pensamento. which means that salvation must follow that same plan. Então, o que significa que a salvação também é nesse mesmo plano. I acknowledge that several people don't agree with that, E eu reconheço que muitas pessoas não concordam com isso. so I'll leave for us to discuss that Então, eu vou deixar aí para nós discutirmos. until we're all persuaded. Até que estamos persuadidos. And do that quickly, in all honesty. E façam isso rápido. Because as a movement, we need to come to an understanding of what
we will be judged on, thoughts or actions. Porque, como movimento, precisamos saber sobre o que seremos julgados, os nossos pensamentos It ou becomes ações. important as new light comes upon us, as the message develops. E isso é importante conforme a luz vai chegando e a mensagem vai se desenvolvendo. Let's pray. Vamos orar. Holy God, we thank you Santo Deus, te agradecemos that we can talk with one another, de que possamos conversar uns com os outros, that we can investigate your word, de que possamos investigar a tua palavra and that we can change our minds, e de que possamos mudar de ideia, that we can be persuaded, que sejamos persuadidos and that we would be humble enough to acknowledge our wrong ideas, our wrong thoughts. e que tenhamos a humildade suficiente para reconhecer as nossas ideias equivocadas. We thank you for the privilege that we can be here, Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui that we can be transformed e de que possamos ser transformados by the renewing of our minds. pela renovação das nossas In mentes. Jesus' name, amen. No nome de Jesus, amém.